Já mandei o convite para ela. Oi, Olá, Sheila, tudo bem? tudo bom? Tudo bom, sim. Sheila, Bom queria estar te aqui com agradecer pelo vocês. vídeo. Ai, sim, tem bastante gente já, ó, 35 pessoas já, olha só. Que legal, que Sim, legal. A gente vai ter um bate-papo muito legal. vamos, olha, eu estava até pensando em te agradecer, fazer um resumo do vídeo que você fez pra gente, mas eu acho melhor não por conta da quantidade de perguntas. E talvez acho que você vai querer adentrar um pouquinho, né? Falar um pouco mais profundo. Então acho melhor eu nem fazer um resumo, porque aí o pessoal assiste. Tem algumas perguntas que, na realidade, elas seriam uma aula inteira. É, né? Porque tem muita base bíblica para a gente cobrir, tem muito lugar para a gente ouvir mesmo o coração do Pai a respeito. São perguntas excelentes. Estou muito feliz com a resposta do pessoal, com as perguntas que estão se levantando nesse assunto. E eu só queria dizer obrigada, igreja, obrigada, Ministério Pureza, pela coragem de tocar nesse assunto, de falar dessas coisas à luz da palavra de Deus, à luz do amor Sim, de Deus, mais do que a palavra. Eu sei que muitas vezes a igreja faz muito bem em cobrir as coisas à luz da palavra, mas à luz do amor de Deus, da redenção, de que todas as coisas são redimíveis, de que é melhor a redenção do que a perfeição. Então, eu só sim, queria falar isso antes mesmo da gente começar, que tudo que a gente falar aqui não tem de jeito nenhum a intenção de criar um set de regrinhas a serem seguidas para você ser de Deus. Pelo sim. contrário, é a intimidade do teu coração com Deus que vão fazer essas coisas serem válidas e terem tanto peso. Então não é Sim. um monte de regrinhas para seguir, apesar de ser. Quando a gente é cristão, a gente não segue mais os nossos comandos do nosso jeito, a gente segue os de Jesus e a Sim. gente segue sim os da palavra. Mas eu creio que Deus quer modificar bastante, inclusive tirar, remover alguns tabus, alguns pensamentos antigos, alguns pensamentos muito religiosos e severos. Eu Uhum, não enxergo o amor de Deus como um amor severo, e sim uhum, como um amor que deixou tudo e se deu completamente. E eu sim. ainda entendo que mesmo vivendo pertinho dos fins dos tempos, esse amor ainda é o amor que a gente pode alcançar. Que hoje é Amém. dia de arrependimento, que hoje é tempo da gente ter um encontro com esse amor. Então eu queria Uhum. deixar isso assim de primeira, porque tudo que a gente vai conversar é um pouquinho tenso. É. Essas perguntas, elas levam as pessoas a se sentirem culpadas ou julgar uns aos outros. E essa não é a intenção dessa live, é a intenção desse assunto. Porém, Uhum. nós estamos trazendo esse assunto à tona. Então, eu vou responder muita verdade em amor, mas muita Uhum. verdade. Sim. E a verdade traz convicção. Então, a intenção dessa live é, se você sentado aí começou a sentir, uou, eu tô em pecado, isso Uhum. está trazendo um check no meu espírito. Isso está falando, oh, pera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Será que eu estou vivendo assim? Será que essa palavra é para mim? E se Uhum. for, gente, saiba que esse check, esse wow, já é o Espírito Santo. Sim. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sim. Então, quando começa a falar, tô me sentindo julgado, ou, ai, mas a Shayla tá podendo. Não, não é isso. A minha intenção não é ser melhor que você. Mas se Uhum. você se sentiu julgado, vira essa mentirinha, vira esse engano do diabo e fala, opa, tô me sentindo convicto. Em vez de deixar o julgamento vir, deixa vir a convicção que vem do Espírito Santo e que vem com muito amor e que gera sim muita mudança. Sim, e eu acho que o fato do Espírito Santo tocar a gente naquilo é porque ele quer, né, nos curar, ele quer nos resgatar e ele quer mostrar a verdade dele, né, pra Com gente. certeza. Então, assim, o fato do Espírito Santo falar, assim, né, de Deus tocar naquele assunto, é porque ele quer, né, um renascimento naquilo, uma correção, talvez, mas em Totalmente. amor, E né? especialmente por a gente não estar numa sala onde eu posso estar ministrando a você, no sentido de toque e Uhum, proximidade, eu quero te dizer ainda mais uma coisa. uhum, Tudo o que Deus trouxe à tona através dessa live é Deus, não sou eu. sim, uhum, Porque você está na sua casa, você está na cozinha, você está no teu quarto. Alguns vão assistir isso depois, sim, numa gravação. Então, quando Deus entrar com a convicção, tenha certeza que tudo que Ele trouxe à tona, Ele quer tratar. E sim, Ele quer tratar numa hora como essa, num tempo como uhum, esse. Deus não traz à tona feridas para a gente ficar sangrando por aí. uhum, Esse não é o nosso Deus. Deus não é terapia. Apesar de é, que eu sou totalmente a favor, o processo terapêutico muitas vezes deixa a ferida exposta.
Deus não é um terapeuta, ele é Deus. O que ele trouxer à tona, ele quer tratar naquele momento, ele quer pontuar com você, ele quer chamar você ali no cantinho da intimidade e falar: ei, filho, filha, vamos olhar isso aqui? Ele é pai e Sim. ele trata. Ele quer curar e restaurar, né? Amém. Então tá, Shaila. Então, gente, para quem está entrando agora, né, essa é a live de perguntas e respostas do nosso primeiro vídeo, né, que foi postado no YouTube, falando sobre o que que a mulher perde quando ela cede antes do casamento, né, cede ao sexo antes do casamento. Então, a gente vai fazer as perguntas que foram mandadas pra gente, né, desde a quarta-feira, se eu não me engano. E, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas elas, mas eu acho que a Shayla vai conseguir englobar, né, a grande maioria das perguntas com as respostas, né, mais gerais, enfim. Então, Shayla, posso fazer a primeira pergunta para você? Vamos lá, vamos lá. Então, tá. Então, ó, eu tô aqui com o computador, então às vezes eu não vou olhar para você, eu vou olhar aqui pro Então, computador, tá? Então, uma pergunta básica aqui. Qual é a diferença de pureza e santidade? Pode explicar cada uma delas, por favor? sim, eu até pensei um pouco na resposta dessa pergunta e eu fiquei pensando, acho que o jeito mais simples é primeiro olhar no dicionário ou no Google. Parece algo tão simples, mas se você olhar a definição ao pé da letra dessas palavras, você vai ver algumas diferenças já. Porém, elas vêm da mesma fonte. Então, quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu pensei branco, pensei neve, Uhum, pensei, a palavra diz que o Senhor Jesus nos faz brancos como a neve. Esse uhum, tipo de pureza, esse tipo de santidade. Então, eu acho que elas têm a mesma avenida, acho que elas encontram, não são palavras anti umas às outras, elas não competem, elas completam. Só que elas têm algumas fontes diferentes. Por exemplo, você pode gerar a sua própria pureza. Pureza pode ser algo que venha do nosso próprio esforço, mas santificação e santidade não. Nós não tá. somos capazes de nos santificar. A gente é capaz até de botar uma fachada e fingir um pouco a nossa pureza. Santidade não. Então, um não é mais importante que o outro, não estou dizendo isso, mas de uma forma bem básica. São palavras que cooperam umas com as outras, com certeza. A pureza e a santidade vêm do mesmo fluxo, do mesmo lugar, da mesma origem. Porém, eu queria enfatizar a de santidade. É através da santidade que alcançamos pureza. Porque somos puros porque Cristo é puro. Somos imaculados, vamos usar essa palavra, porque Jesus não tinha mácula alguma, porém morreu por nós. Então, Uhum. esse é o básico e é o básico mesmo, gente. Para vocês entenderem onde começa a nossa busca à santidade e à santificação? Em Jesus Cristo. Ela não começa na gente se contrastar com o mundo e falar, não, estou muito bem. Não, comparado com metade desse mundo, eu estou tranquilo. Uhum. Não, então depende do... Quando você está fazendo essa pergunta, depende de qual é o nível da comparação. Da O nível da perspectiva, nossa né? comparação deve ser Jesus. Uhum, Então, quando olharmos para ele, a gente fala, opa, estou bem longe do uhum, objetivo. Então, uhum, continuando com o processo, aí que entra essa palavra processo, de santificação, processo de pureza, processos de pureza da mente, pureza do coração, pureza do corpo. E claro, nesse aspecto especialmente, estamos falando de pureza sexual. Muito uhum. importante. Os olhos como janela da alma, muito importante. O que, que os olhinhos veem? Onde a Uhum. mão põe as mãos. Tem até Onde os uma nossos música, né? Onde os nossos pés andam? O que, que a Uhum, nossa boca fala ou experimenta? Muito uhum. importante mantermos a pureza, primeiro com os nossos cinco sentidos, que é uma coisa quase que assim, tão básica. Se a gente conseguir manter a pureza com cinco sentidos, a gente consegue manter a pureza. Uhum. Porque isso vira o nosso drive, isso vira aquilo que nos empenha, aquilo que nos impulsiona a querer mais e tal. E outra Uhum. coisa que eu quero associar a pureza e a santidade é que sexo, sexualidade, sensualidade são de Deus. Você Uhum. vai ter, e não é para pensar, ah, eu não tenho, ah, não, não sofro com isso. Todo mundo sofre com a luta interna de manter a pureza. Uhum. Tanto o casado, quanto o solteiro, quanto qualquer pessoa. Então Uhum. tem a ver totalmente com a nossa intimidade, com quem Deus diz que nós somos, com como Ele nos define, e aí querer andar nesse caminho. Eu gostei muito quando você falou no vídeo, né, que o sexo é uma coisa que abrange tanto o espírito, o físico, quanto
a o emocional. conexão que o sexo traz, né? Que é uma coisa muito profunda e sim, que foi Deus foi um presente que Deus concedeu, né? Uhum. Para os casados. Então tá bom. Então pureza e santidade elas são coisas são similares, porém a santidade é uma coisa vinda de Deus, né? E a pureza a gente assim também vem de Deus, mas a gente às vezes consegue mascarar ela, a gente consegue criar ela. Uhum. A gente Sim. consegue. Tem muita gente que consegue se sentir puro porque não está tendo penetração, vamos falar bem Uhum, abertamente. E uhum, essa não é a definição de pureza. A uhum. definição de pureza é baseada na santidade de Jesus. Então, quando Sim, você for espelhar a tua vida, dá uma olhada se Jesus está vivendo assim. Se não sim. tiver, não é para você. Uhum, A mesma coisa com pornografia, que eu sei que tem perguntas aí disso. sim. Mesma coisa, no mesmo nível, na mesma batelada. Tá ok com Jesus? Eu penso assim, gente, qualquer pecado, pensa assim, se Jesus estivesse comigo e dentro de mim, e usando as minhas mãos, a minha boca, os meus pés, o meu corpo, ele estaria aqui fazendo isso? Se a resposta Sim. for não, resolvido, porque é muito simples, você é Jesus na Terra. Uhum, sim. Sim. Então vamos para a próxima pergunta, Shaila. Uhum. Ler romance erótico explícito ou não muito explícito é errado? Hum. Hum. Vamos falar sobre a palavra erótico. A palavra erótico vem do amor eros, tá? O amor eros não é um amor fileu, que é o amor de pai e mãe ou de irmãos entre si, e não é o amor ágape, que é um amor incondicional, que é o amor de Deus É o para de conosco. Jesus. Uhum. O amor eros é um amor sedutor, é um amor carnal, é um amor apaixonado, é um amor humano no sentido da carne. Então, se a gente deve ou não ler alguma coisa ou até entreter com os olhos, porque eu sei que quem fez essa pergunta foi uma mulher. Porque Uhum. mulheres são dirigidas pelo aquilo que elas ouvem, aquilo que entra, aquilo que ela imagina, aquela cena toda quente. Assim é que ela se liga sexualmente. O homem não. Então, se você fizer toda essa leitura para ele, ele pode até achar legal e realmente vai estar apertando alguns botões. Mas se você mostrar a figura para ele, Uhum. agora nós estamos conversando. Então a mulher precisa ler aquilo, precisa montar todo aquele cenário, o homem só precisa ver uma figura. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que não convém, especialmente para quem é solteiro. Casado também não, especialmente livros que são exatamente para isso, para criar aquele momento picante, criar aquela vontade que começa de um lugar que não é santo. Porém, eu não gosto muito de livros de regras. Por quê? Porque eu acho que isso nos limita. Eu acho que isso limita os casados. Sabe por quê? Vou contar para você. Porque tudo que Conte. faz parte do teu amor com o teu cônjuge é de Deus. Uhum. Então, e se eu quiser escrever uma história entre o Igor e eu pra gente ler? Uhum. Não vejo problema nenhum nisso. É a nossa história de Certo. amor. E a gente pode lê-la quantas vezes a gente quiser. Faz Uhum. parte do nosso romance, faz parte do nosso amor, faz parte do nosso leito sem mácula, sem vergonha. Mas isso aí seria Então, uma coisa entre vocês dois, não uma coisa a exato, ser e é publicada. nossa. Exato, e é nossa, e é muito íntima. Não é um livro publicado, não tá um monte de gente lendo, não é nem para os nossos filhos, é nossa. Uhum. Mas há algum problema na gente ler isso para a gente se sentir atiçado e apaixonado e até mesmo rever memórias de cenas de amor? Não, claro que não. Porém, eu não recomendo. Porque é que nem fazer vídeos. Não de você fazendo sexo, mas de histórias contadas, das coisas que você quer relembrar. Uhum. Pode ser, quando você faz algo que está registrado, pode ser que alguém encontre, pode ser usado contra você, pode virar uma coisa pública. Então temos que ter muitos cuidados. Então é melhor Uhum. não fazer. É melhor não fazer. Mas isso que eu dei foi a exceção. A regra Uhum. é um livro que você comprou numa livraria ou que alguém te deu, por favor, evite. Porque isso leva a tua mente e o teu coração para um lugar que não é o lugar que Deus tem para isso. Toda vez que Eu você li se o. envolve na vida de um Desculpa. outro casal, Uhum. mesmo que seja na leitura, você não está assistindo Uhum. pornografia, é na leitura, mas você está na vida do outro casal. Isso aqui não é Uhum. você. Você está Uhum. lendo a cena de alguém fazendo amor num outro
negócio. Você Uhum. deveria evitar. Até livros bons, às vezes, que tem uma cena de amor no livro. Quando a cena está descrita de uma forma muito picante, pula. Pula essa parte e continua o livro. O livro continua bom, tem coisas ali que você está querendo receber, é um livro que te distrai, é como assistir um bom filme. Quantos Uhum. filmes? Aqui em casa mesmo, eu tenho 2 adolescentes. Filmes que não são, assim, tajados como filmes de adulto. Então, tem uma hora que a cena tá muito picante. Uhum. Pega lá o controlinho e, ó, bora passar pra Pula. frente. Alguém fez uma pergunta aqui de filmes românticos, né? Aquelas comédias que às vezes, comédias românticas, né? Ou o próprio romance, que às vezes realmente tem cenas mais picantes, mais quentes, mais íntimas. E o que faz com Tem que. filmes muito bons, tem filmes Uhum, muito bons, com cenas de sexo muito pesadas. Então, a uhum, minha recomendação sempre foi, sempre será, e foi assim, inclusive, que eu aprendi em casa, a uhum, pegar aquela cena e passar pra frente. sim, Mesmo o casal casado, mesmo quem é o pai e a mãe da casa, não faz bem pra vocês. Então, uhum. pega aquela cena e, ó, passa pra frente, continua a parte boa do filme. Eu li num livro que você se expor a esse tipo de coisa antes, né, do período, faz com que desperte em você algo que Deus não preparou você não preparou você para aquilo ser despertado naquela hora, né? Então aquilo vai ser E despertado aquilo entra em você. antecipadamente. Por exemplo, É. vou te dar um exemplo, Uhum, de verdade. E vou usar um lugar de vulnerabilidade para vocês. Quando eu era adolescente, eu assisti o filme do Top Gun. Eu amava. Eu não fazia a mínima ideia que no filme do Top Gun ia ter uma cena quente deles ali fazendo amor. uhum, Quando eu casei, essa cena foi comigo para minha noite de núpcias. uhum, E eu ficava associando aquilo, falando: será que é desse jeito? Será que parece com alguma coisa assim? Será que eu vou sentir alguma coisa semelhante ao que eu senti no filme? Será que eu tenho que me conduzir dessa maneira? Ou isso seria algo que o Igor tá esperando de mim? Sei lá, um monte de bobeira que fica pintando na sua mente. Que uhum, se você tivesse evitado, se você pega aquela cena e não olhou, ou você não conhece aquilo, passa para frente e você começa a desfrutar e desvendar daquilo da tua própria maneira com o teu cônjuge, que é assim que é para si. Mas vamos ser sim, bem realistas, gente. Hoje em dia, eu sou mãe, então eu estudo muito isso. Não é se os teus filhos foram envolvidos ou forem expostos à pornografia. Não é mais se, é quando. uhum. E a idade do quando é cada vez mais novo. Precoce, né? O quando era entre 13 a 17 anos. Hoje, o quando eles forem expostos é entre 6 a 11. Nossa, 6? Então, é outra faixa etária, é bem novinho. Entendeu? Especialmente porque a nossa sociedade é uma sociedade extrasexual, com muitas mensagens sexuais na cara. Antes eram mais subliminares, agora é na cara. Todas Uhum, as músicas carregam alta sensualidade e sexualidade. uhum. Os filmes, o que está na cultura desse mundo. Então é difícil mesmo. Para um adulto, então, que não tem que ficar prestando contas para pai e mãe o tempo todo, é difícil. Você tem que saber prestar contas ao Senhor. Sim. Tchau, vamos para a próxima, que já são 4h23. Meu Deus, o tempo passa rápido. A próxima pergunta é: gostaria que falasse um pouco sobre beijo no namoro. É bem ampla essa pergunta, acho que você pode falar o que Eu vou você dizer quiser. para vocês 2 perspectivas, tá? Vamos falar sobre beijo no namoro, que, aliás, essa é uma boa. Namoro tem que estar estabelecido no namoro de um cristão a santidade. Para os dois. Então, antes de beijar, antes de já entrar no quente, antes, quando vocês são amigos, quando vocês estão se descobrindo, quando vocês estão paquerando, quando vocês estão conversando muito no telefone, nesse período aí do se conhecer, ou nas primeiras vezes que vocês saírem para um café, para um jantar, nessas coisas gostosinhas, quando o relacionamento ainda está no começo, estabeleçam a santidade do namoro. Estabeleçam aonde a coisa para. Uhum, Estabeleçam claramente um com o outro. Escuta, eu quero entender de você o que você acha que Deus está pedindo da gente. E essa é uma boa pergunta, gente, porque se você chegar estabelecendo só o teu, pode ser muito, ai, nossa, meu Deus, não enrele, não me toque. E não precisa ser uhum, necessariamente isso. Primeiro, pergunta para a pessoa o que você entende uhum, daquilo que Deus está pedindo de você com relação à santidade e à pureza. Pergunta mesmo.
e deixa a pessoa te responder. Porque muitas vezes ali mesmo você já vai decidir, opa, você não é pra mim. Sim. Isso aqui não é o que eu tô querendo. E Os se você já tá valores, muito né, tem que envolvido, muito bater. apaixonado, se já estiver muito envolvido e muito apaixonado, pede ajuda pra Deus, pede ajuda pra um líder e sai fora. Sai fora. Porque dependendo da resposta ali, no comecinho, quando vocês estão se conhecendo, por isso que eu falei, na paquera, você já vai falar, sabe? Então, coloca ali a pergunta para a pessoa mesma responder. Porque às vezes, se você impor logo os teus limites, pode ser uma coisa assim, você vai ficando, sei lá, parecendo um porco-espinho. E não precisa ser agressivo, mas precisa ser muito claro. Então, fazendo a pergunta, ao invés de impor só o teu, já te ajuda a saber que tipo de pessoa você está conhecendo. Tá lidando, Que tipo de né? valores essa pessoa está carregando. E isso é muito esperto. Sim. Porque aí você não precisa nem se expor tanto. Você fala, é mesmo? Vai se desviando e ó, corta. Sai cortando, não atende mais os telefonemas, não sai mais, vai se desligando. Ou não. Você fala, uau, essa resposta foi tudo que eu queria. Foi assim que eu conheci o Igor. Nós dois casamos com valores de pureza muito altos. E a gente conversou por 6 horas a primeira vez que a gente se conheceu. Sem parar. E a gente começou a falar sobre sexo, pureza, filhos. Eu falei pra ele, eu não quero assim, eu não quero assado. A gente foi conversando tão abertamente que ele foi falando dos mesmos eu não quero. E aí ele falou assim, olha, faz 4 anos que eu tô esperando uma esposa no Senhor. 4 anos que eu tô falando. Eu falei pra Deus, a próxima mulher que eu for beijar, eu vou casar com ela. Aí eu ouvi ele falar isso e eu perguntei, pera, você quer dizer que você só vai beijar ela no altar? Ou você vai beijar ela e daí você vai casar com ela? Porque isso pra mim era importante. Entender a diferença dos dois. Então, voltando a falar do beijo, por quê? Porque pra mim, eu poder ter beijado meu marido antes de casar, conhecido ele um pouco no sentido da intimidade, do gosto, do beijo na boca, pra mim isso era importante. Até mesmo pra eu ver essa química e isso funcionar. Se era uma coisa que eu achava que era pra mim, tá? Porém, eu conservei minha santidade, minha pureza e ele a dele. Então, tipo assim, nós dois viemos de um lugar que tá bom. Pra nós dois, tudo bem, beijo na boca. Mas se você já se conheceu sexualmente com alguém, beijo na boca vai ser muito complicado. Então, por isso que eu falei, tem dois lados pra gente conversar sobre isso. Depende do teu nível de pureza. Pra mim, um beijo na boca nunca foi uma invasão da minha pureza. Nunca. E eu não associo um beijo na boca com isso. Entendeu? Por exemplo, eu sempre falo assim, sexo é tudo que pertence à intimidade de um casal. Algo que você não faria na frente dos outros. Eu beijaria meu marido na boca? Na frente dos outros? Na frente de qualquer pessoa. A qualquer momento. Por qualquer razão. Sem pedir licença e sem pedir desculpa. E sem a intenção de constranger alguém. Então, eu não acho que beijo na boca é sexo. Porém, eu acho que beijo na boca tem limites. Eu acho que beijo na boca tem que ser conversado. Eu acho que beijo na boca não inclui um monte de passar de mão e aí a coisa vai escalando. Calma. Então, tudo muito conversado. Muito. E eu acho que beijo na boca e o quanto isso te atiça e realmente dá aquele caliente na gente, depende da sua experiência sexual. Então, se você já teve muita exposição, quem sabe o beijo na boca não é pra você. Sim, então os valores têm que ser, né, muito conversados, os limites estabelecidos e a sua relação com Deus e com você mesma, né? Porque acho que a gente se conhece, né? E a gente Exato. sabe Quanto mais até onde você a se gente pode conhecer, pisar, né? e você tem que usar o seu autoconhecimento para impor os seus limites. Sim. Se você já se conhece e sabe que segurar na mão vai longe demais, não rela. Já fala logo, olha, a gente tem que casar logo e a gente tem que conversar à distância, de preferência um relacionamento a longa distância, porque pra mim eu não aguento. Eu não Eu vou aguento. dar um exemplo, gente, um exemplo inclusive em santidade. Eu tenho uma amiga muito querida que era viúva, só que ela estava viúva fazia 1 ano e meio. Então ela falou, olha, presta atenção, eu fiz amor minha vida inteira, eu tenho 2 filhos, eu nunca pensei, será que eu posso sexo ou não? Porque o casal casado, isso não... não é um problema, né? Essa frase não rola na sua cabeça. Então, pelo contrário. Então, quando você tá voltando a um namoro, ou voltando a um relacionamento, ela falou pra ele, você não pode me relar. Tá claro? E eu sinto muito, esses são os meus limites. E ele falou, beleza.
Eu posso pôr a mão em você às vezes? Ela falou, pode, em lugares públicos. Sozinho nós dois não dá pra mim. Então ela foi contando os limites dela e o que pra ela era importante. Acho que isso é importante, né? Estabelecer os limites e as coisas serem bem conversadas. Se conhecer, saiba quem você é, qual a sua história. Exato. Eu vou para a próxima pergunta, Shayla. Vai. Considerando o que foi falado no vídeo, casais que namoravam provavelmente tiveram muita intimidade. Mesmo não praticando o ato em si, podemos dizer que ambos perderam sua virgindade? Aí tem outra pergunta nessa mesma pergunta. A diferença estaria no limite até onde foi essa intimidade, porque tudo que um casal desfruta só entre os dois é abrangente e, de certa forma, relativo. Você quer que eu repita? Então, voltando a responder isso. Eu vou falar aqui, quem sabe tem gente anotando, tem pessoas que estão crescendo com essa live. Então, vamos deixar bem claro. Intimidade sexual. Então, sexo é tudo aquilo que um casal faz que é só entre os dois, que deveria não ser público, explícito ou visto. Pense assim. Vamos voltar ao Jardim do Éden. Se você tem que esconder, tem algo errado. Se tem que ser no escondidinho, se tem que ser só os dois, se ninguém mais pode ver, tem algo errado. Porém, se você é casado, a tua intimidade também é só entre os dois, não é pública. Só que você não precisa mais esconder de quem? De Deus. Pelo contrário, o sexo de um casal casado é pra gente convidar a Deus pra estar no meio daquilo conosco. Fazer amor é o que... Aliás, essa é a minha diferença da maior descrição pra mim. Sexo qualquer bicho faz. Fazer amor é um privilégio para os casados. É um dom, é um presente para quem é casado. Então, fazer amor é uma arte, fazer amor se desenvolve, fazer amor tem fases e tempos diferentes, fazer amor se descobre, fazer amor envolve criatividade, fazer amor envolve Deus, aquele que é o pai da criatividade. Aquele que nos ama, que nos preenche, que nos completa, que se agrada de quando nós fazemos amor. O casal casado fazendo amor, aquilo agrada ao Senhor. Aquilo é um ato de louvor. Aliás, quando eu ensino casais, eu falo assim, presta atenção. Se vocês não estão fazendo amor e estão orando, para de orar. Parou! Segura aí a tua oração. Porque a palavra de Deus diz que se você está em pecado e está orando, a tua oração não passa do teto, amigo. Então vocês não estão se relando. E eu estou falando sério. Tem casais casados que não fazem amor por meses. Alguns por anos. Isso não é brincadeira. É sério. Então você perdeu a tua autoridade de orar por outras coisas. Porque tem algo ali, tem um engano tão grande no qual você tem acreditado e você não tem feito amor. E aí tem gente que fala assim, mas e se for um caso de doença? Mesmo assim. Quando eu fiquei pós-parto de uma cesariana complicada que eu tive 45 dias, geralmente 30, 40 dias, a médica já vai liberando pós-parto. Eu tive 45 dias que eu não podia ser relada, porque eu tive 32 pontos em vez de 16. Então, sexualmente, internamente, eu não poderia ser relada. Não rela, não encosta, não põe pressão em nem nada perto da minha barriga, nada. E mesmo assim, a gente fez amor de várias outras maneiras, fomos criativos, desfrutamos um do outro, conforme a gente sentiu que deveria. Conforme a gente sentiu intimidade, vontade. E a presença mesmo de Deus, atraído um ao outro, vontade de estar um com o outro. E tem alguma coisa de errado nisso? Não. Porém, houve penetração ou alguma coisa a ver com os meus órgãos aqui embaixo? Nada. Nada. Eu não podia ser encostada. Por isso que eu tô falando pra vocês. Depende de onde a gente define sexo. Sexo não é penetração. Sexo é fazer amor. Sexo é algo que pertence à intimidade de um casal. Sexo é algo que você não faria com todo mundo vendo. Essas já são definições de uau, isso é super sexual. Por isso que às vezes quando a gente vê um casal dando um beijo na boca muito quente, muito público e que um não desgruda do outro, isso atrapalha até os pais. Eu já vi pais chamando atenção de pessoas em parque ou em shopping. Escuta, dá licença, eu tô com criança pequena aqui. Porque tá ficando muito explícito, tá ficando muito na cara e a gente precisa proteger nossos pequenos. Então aquele beijo já não pertence a um lugar público. Sim. Então a resposta é sim, né? Então o amor não é só... A resposta é sim, dependendo do que vocês fizeram. A resposta é sim, dependendo do que estava na luz. Precisava esconder? Se estava escondidinho, too much.
muito Sim, pro casal. sim. Mas se tava na luz, se vocês namoraram um namoro santo, deram altos beijos, mas estavam no shopping, ou às vezes vão no cinema, seguram na mão e dão beijos mais quentes no cinema, mas tá tudo bem, entendeu? Vocês namoraram. Existe uma troca e existe até um desfazer de laços que a gente tem que desfazer, sim, com certeza, especialmente os emocionais. Não vamos falar só dos físicos. Quando a gente está namorando, tem conexão emocional muito grande. Tem uma troca de informação de vidas, de jornada, de coisa que você compartilha. Sim. Então tá. É, Próxima pergunta é: como faço para dizer ao meu namorado que não posso mais ter sexo com ele antes de casar? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Pela pergunta, você percebe que é uma mulher perguntando. Tenho duas respostas para ela. Primeira, não comece a namorar alguém que queira sexo antes de casar. Então, primeira seria como evitar isso daí. Não comece, não entra num relacionamento que isso não é algo que para o cara é muito importante. A santidade, a pureza, o escolher se guardar até o casamento. Meninas, mulheres que estão me ouvindo aí, isso é um pré-requisito básico para casamento de Deus. Você quer ter um casamento santo, um casamento do reino, um casamento que é uma bomba atômica no inferno? Pergunta isso logo, estabelece isso com ele. E não precisa, como eu falei, não precisa ser amedrontador, nem uma lista de regras, mas pergunta pra ele: ei, como é que você enxerga a santidade? Fala pra mim um pouquinho sobre o teu relacionamento com Deus com relação a isso, sexualidade, santidade. Deixa ele ir falando. Quanto mais ele falar, mais ele é de Deus ou mais ele se enforca. Então deixa ele falar. Deixa ele contar pra você as histórias dele. E escute. Escuta bem, escuta com o teu ouvido aberto, escuta com o teu espírito receptivo, que o Pai já vai estar te dando informação ali. Deus já vai estar te instruindo. Então, número 1, não entra nessa. Entrou, se arrepende e aí sai fora. Então, se o cara não quer santidade no namoro e você é uma cristã, você precisa sair fora. I'm sorry. E tipo assim, eu sinto muito, é um monte de coisa pra desvincular, é um monte de coisa pra restaurar no corpo, no emocional, na mente. Tem menina que às vezes fica com a mente doida, fica insana, porque realmente, gente, não é pra haver essa conexão fora do casamento. Então, se ela foi feita fora do casamento, tem consequências aí pra gente restaurar. Mas a boa notícia é que tudo é restaurável. Sim. A boa notícia é que o sangue de Jesus é capaz, é profundo o suficiente, é verdadeiro o suficiente, é poderoso e maravilhoso para restaurar a pureza, para restaurar a santidade, para restaurar aquele lugar da vergonha e trazer libertação. Você falou no vídeo, né, que você presenciou pessoas que foram, assim, restauradas fisicamente, né? Até sobrenaturalmente, exato. Até sobrenaturalmente. Nossa. Na Bethel eu já vi isso algumas vezes. A gente teve algumas aulas de pureza, a gente passou por algumas aulas de ver o pessoal querer, que isso era muito importante para ser restaurado. E testemunhos mesmo, depois de casados, que foi uma coisa assim, nossa, eu me senti como se nunca tivesse sido encostada, tudo muito fechado, todo o processo de abrir o corpo da mulher, que é diferente do homem. E eu tive até um sangramento. Então, você ouve essa história e você fala, só Deus. Sim. Só Deus. Né? E não quer dizer que vai ser assim para todo mundo. Os processos de restauração não quer dizer que, então se você realmente foi restaurado na tua pureza, tem que sangrar. Não, não é isso. Não é isso. Mas é o que é importante para você, é o que você quer que Deus realmente restaure daquilo que o diabo roubou. Então, corre atrás disso. Deus pode restaurar todas as coisas. Todas. Para os homens, especialmente, pureza da mente. É muito importante chegar na tua cama, no teu leito e não ter o com quem comparar. Pensar em outra coisa. Se ligar sexualmente através de outros pensamentos. Porque lembre, o teu cônjuge pode não saber quem mais está lá, mas Deus sabe. Sim. E é para ser só vocês 3. Na realidade, eu sempre falo 5. Quando a gente faz amor, tem que estar os 5 na cama. Deus Pai, Espírito Santo, esposa e marido. A cama já tá bem cheia, não cabe mais gente. Não cabe mais, tem que ser uma king size. Pichela, a próxima é: poderia explicar como o problema com pornografia pode afetar depois do casamento, tanto para homens quanto para mulheres? Essa resposta é um tanto simples, da mesma maneira que pornografia afeta antes.
Então, se há uma ilusão na vida do solteiro, é de que, quando eu casar, isso passa. Quando eu casar, eu vou ter sexo o tempo todo. Isso tá remediado. Mentira! Uma mentira do inimigo do tamanho do mundo. É Uma como se mentira do fosse inimigo droga, né? Isso. pra você cair nessa o tempo todo. E pra você acreditar que sexo vai te bastar. Você não tá procurando a pornografia por ausência de sexo, amigo? Amiga? Você tá procurando pornografia por ausência na alma. Tem um buraco ali dentro. Então, quando você casa, o buraco continua o mesmo. Sim. Cônjuges não são pessoas que vão resolver nossos buracos de alma. Nós somos. Então, e aí pior, porque a coisa vai mais fundo. A coisa entra ainda mais complicada. Então, se o negócio é pornografia, busca sair fora agora. Busca arrependimento, redenção, prestar contas, busca terapeuticamente o que você precisar, sai fora da pornografia. A pornografia é uma mentira. Ela é um falso prazer e é uma tela, na maioria das vezes, né? Tem algumas em livros ainda, em revistas ou whatever, mas na maioria das vezes é uma tela onde você está se conectando. E eu quero dizer mais uma coisa sobre isso. A pornografia, gente, ela foi feita para substituir conexão. Então, falta uma conexão aqui dentro, muito forte, muito profunda. Porque o que é a ocitocina? A ocitocina é um químico que o nosso organismo produz, é um hormônio que é liberado para a gente conectar, para a gente querer ficar junto, para a gente grudar. Então, a gente precisa de ocitocina para fazer amor, a gente precisa de ocitocina para querer beijar na boca, a gente precisa de ocitocina para querer segurar na mão, a gente precisa de ocitocina. A ocitocina é o hormônio que faz a gente querer conectar, certo? Quando a gente beija na boca, o nível de ocitocina aumenta. Quando a gente vai fazer amor, mais ainda. E quando a gente usa a pornografia, a gente produziu ocitocina, sim, liberou aquele hormônio, liberou aquele prazer e aquela conexão, o hormônio da conexão, só que a gente conectou com o quê? Nós fomos feitos para conectar com Deus e uns com os outros. Sim. Então você conectou com uma tela? Você conectou com uma revista? Você conectou com um bicho? E por aí vai, gente. Você conectou com alguém do mesmo sexo? Desconectar é um pandequê. Então, eu quero dizer isso para vocês. A pornografia é um cheap imitation. É uma imitação barata. Porque o que Deus fez para você é para desfrutar completamente, em totalidade. E sabe o que a pornografia faz? Faz com que você se conecte com algo falso e quem tá lá do outro lado não se conecte com você. Então, a pessoa que te deu todo esse prazer, que fez o showzinho, não tá nem aí quem você é. Nem sabe seu nome, não conectou com você, não houve aquela exchange, aquela troca. E Deus fez para que fosse uma troca. Sim. Então, isso daí também responde o seguinte, que eu quero falar isso brevemente, porque quando eu descobri isso, isso mudou o jogo para mim. Mulheres produzem um nível altíssimo de ocitocina o tempo todo. O tempo todo. Eu e você aqui conversando, a gente consegue conversar disso o dia inteiro. Porque a gente produz um nível de hormônios de conexão aqui em cima, ó. E a gente consegue cair no arrependimento, começar a orar, entrar num lugar super profundo, o negócio vai. E se eu chamar o Igor agora para entrar nesse assunto com a gente, ele conecta um tempo, ele até fica aqui umas 2 horinhas e tal, e depois fala, menina, vocês adoram esse assunto. Tchau. Eu vou pra piscina e vou assistir Vou assistir um filme com os moleques, tá bom? Ou então eu vou ali levar o Natan pra dirigir, que eu prefiro ensinar ele a dirigir. Sei lá. Porque ele não consegue ficar tão ligado e tão conectado num assunto tão de coração, tão de alma. Porque ele é homem. Então, o meu nível de ocitocina e o seu estão sempre aqui em cima. Sabe quando o nível do Igor de ocitocina vai estar aqui em cima? Porque os do homem estão aqui embaixo, mas eles também sobem. Sabe quando o nível de ocitocina do Igor sobe? Só num orgasmo. Em nenhum outro momento. Então, a conexão dele comigo é total. Há uma inteireza na nossa connection quando ele consegue subir para o meu mundo. E ele só sobe para o meu... Isso eu tô falando emocional, tá? Aquele bonding emocional, aquela conexão de coração. Não é conexão de corpo. Conexão de coração. Ele só consegue conectar no meu coração quando ele tá tendo um orgasmo. Então, o que eu mais quero é que ele tenha um orgasmo olhando para mim. Com os olhos nos meus olhos. Com o corpo no meu corpo. Não no corpo de outra pessoa. Não ele mesmo se resolvendo. E muito menos com uma tela.
Eu quero que ele se conecte emocionalmente, no nível do coração, comigo. Então eu falo isso, inclusive, para fazer das mulheres, mulheres espertas. Acorda, mulher. Acorda, mulher cristã. Só o homem, sim. Só o homem. O homem tem o nível de ocitocina aqui embaixo e a mulher o nível de ocitocina aqui em cima. Mas isso é um design de Deus, gente. Isso é design original de Deus. Sabe por quê? Ele fez o homem para correr atrás da mulher. Ele fez o homem para querer o que ela tem. Sabe o que ela tem? Caminho para o coração que ele não tem. Por isso que a mãe é mais, às vezes, chegada aos filhos, muitas vezes tem um coração um pouco mais macio, muitas vezes. É raro uma mãe não ser mais macia do que um pai. É raro a mãe não ter outros caminhos para o coração do que o pai. Porque é um design perfeitinho. E porque Deus fez aquele homem para correr atrás daquela mulher e falou, oh, meu Deus, mulher, não consigo viver sem você. E a mulher fala, mas esse homem só quer... Esse homem não me deixa, esse homem não me larga, esse homem senta atrás de mim. Eu lembro uma amiga minha falando, Shaila, eu tô fazendo a laundry. Ele vem atrás de mim ali na máquina de lavar roupa e fala, menino, tô pensando em outra coisa, me larga. Gente, eles eram recém-casados. Eu falo, não fale isso. Não fale pra ele te largar. Larga você a roupa pra lavar. Daqui a pouquinho você volta. E aproveita aquilo que o Senhor chamou você pra fazer, pra cumprir, pra amar. Você vai se sentir amada também. Então, use esses exemplos para falar, mulher, quando o teu marido quer muito, muito, muito você, ele quer entender teu coração. Ele quer conectar com você num nível que, se não for o orgasmo dele, ele não conecta normalmente. Gente, isso muda tudo. Isso muda as regras do jogo, isso muda... A mulher começa a falar, uau, então eu tenho um poder de conectar com ele? Exato. Então, sabe o que eu tô dizendo? Sexo é conexão emocional para a mulher. Só que a mulher acredita na mentira, a mulher casada. A mulher casada acredita na mentira que sexo é só físico e esse homem só quer sexo. E eu me sinto usada. Ai, eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase com uma paixão. Porque a hora que a mulher fala, eu me sinto usada, você já fala, parou, 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 fecha tudo. Seu maior engano, essa maior mentira, mas de algum lugar isso tem vindo. De algum lugar você tem se sentido usado ou usado essa frase, essa palavra, às vezes até de conversa ruim com amigas. Ah, mas ele tá te usando. Ah, mas se não tá tudo bem, ele tá tendo sexo? E tem gente que fala, mas o sexo não resolve as coisas. Verdade, não resolve tudo. Tem que ter ainda muita comunicação, muita conversa. Mas ajuda muito. Mas eu acho que ajuda muito. Tem casais que eu sento pra conversar, eu vejo em que nível de pé de guerra que eles estão. E eu falo, enquanto vocês não fizerem amor, a gente não se encontra de novo. Não tem problema. Posso encontrar com vocês daqui 2 dias, daqui 20, daqui 2 meses. Vocês que escolhem. Mas primeiro vocês vão fazer amor algumas vezes. Tirar esse tempo nevoado do meio e depois a gente conversa. E não tô falando, claro, gente, tem exceções e exceções. Não tô falando de casos de adultério, que isso é muito diferente, muito difícil. Mas casos que eles não se encaixam, não conseguem conversar, não estão na mesma página. Tudo que ela fala, ele entende outra coisa. Tudo que ele fala, ela acha ruim. Pera, tá muito. Gente, vocês vão fazer amor primeiro, depois a gente continua, tá bom? Eu ponho uma vírgula ou 3 pontinhos e deixo eles voltarem depois. Porque é muito essencial. Sim, sim, é uma conexão que Deus deu de presente, né, para os casais. E se isso resta ainda, é porque o casal quer continuar junto, né? Sei lá, claro. tem uma Casal briga que tá entre brigando, casal que tá tentando tá tentando rever, tá tentando se acertar. Que, por exemplo, qualquer casal que busca ajuda, uma conversa, precisa de ajuda, um aconselhamento, isso já é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Sim. Eles estão lá tentando, estão lá lutando, estão querendo acertar, estão querendo se entender. Então, esse negócio que eu explico da ocitocina já é algo que, assim, tira as vendas de muita gente. Porque, sabe quando a mulher produz um nível ainda maior de ocitocina? Ela já tá aqui em cima. Sabe quando o maior nível de ocitocina dela é produzido? Ela faz assim, ó. Gravidez. Na amamentação. Amamentação. É. Quando você puser o seu nenê no seio a primeira vez e ele fizer e o leite descer, para esse leite descer, o nível de ocitocina do organismo foi lá no espaço. Porque como que alguém sugar o teu seio e desce leite? Isso não é possível. É possível quando a gente aumenta a produção hormonal de ocitocina e a conexão é total. Os olhinhos do neném na mãe e os olhinhos da mãe no neném. É um negócio, grudou. Sim. E aí vai tentar desgrudar aquilo. A maioria das pessoas, você tem que matar a mãe para desgrudar.
Não, e é de verdade. Eu Você tem que imagino, eu matar uma consigo. mãe para tirar um recém-nascido dela. Sim, Na maioria dos casos, nos casos normais. Por quê? Porque ela o nível do hormônio tá tão alto que ela é capaz de morrer pelo aquele nenenzinho. Ela põe sim. a vida dela na frente primeiro. Ela fala, não, primeiro você mata eu, mas você não leva meu neném. É por isso Que que é falam. E que é mesmo um instinto quase animal. É a mesma coisa Uhum, com mama bears, as mães ursas, as mães leoas. Não encosta no nenenzinho assim que ele nasceu, não encosta nele quando tá mamando, porque você vai uhum, levar uma. uhum. Por isso que falam que quando uma mãe, quer dizer, uma mulher vira mãe, né? É um amor assim que nunca aconteceu, né? Nunca, assim, ela nunca sentiu algo assim tão profundo, enfim. É um grude. Esse grude É, de recém-nascido com uma mãe é grude de sobrevivência, é grude de é, instinto animal mesmo, é grude de tomar o sim, mamar. A minha mãe é o sim. meu leite. Eu falava assim para os Uhum. meus filhos, que eles olhavam minha voz onde eu passava. Eu saía do chuveiro, aqueles olhinhos de recém-nascido assim te seguindo. E meu marido falava, Shaila, eles são loucos com você. Eu falava, amor, eu sou o leite. É, Você é só o pai. Eu sou o leite. Eu sou a é, barriga cheia. Além de eu ser a mãe, aquela voz que eles ouviram 9 meses, eu sou o leite. comida. Shaila, eu não sei, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Sei que você tem alguma pergunta aí com você que você queira responder ou posso escolher aqui? Não, pode escolher, não tem problema nenhum. Posso. Então, olha, eu vou fazer essa daqui que eu acho que é uma pergunta legal, assim, que eu gostei. Gostaria de saber por que a mensagem de pureza e virgindade não se estende também a homens, incentivando-os também a se guardar para sua esposa no casamento. Pergunto isso porque escuto pregações sobre o assunto geralmente direcionada para as mulheres. Se Que, estende completamente aos homens. O é, chamado, os princípios e a necessidade são as mesmas, tanto para os uhum, homens quanto para as mulheres. Mas eu gostaria de dar uma resposta para isso baseada em duas coisas. Primeiro, a cultura da igreja, segundo, a cultura do é, país. O sim, Brasil ainda é um país muito machista, então uhum, muitas sim, regras do que se impõe para a mulher não se impõe para o homem da mesma forma. uhum, Pelo contrário, se o homem se guardar para a pureza, ele é gay. E isso é muito ruim, mas é muito sim, verdade num país latino. Você pega um cara de entre 22 a 30 anos e fala que ele é puro, todo mundo fala: não, querido, você não é puro, você é gay. Você tiram não sarro, né? deseja uma mulher, você não quer encostar nela, você tá com algum problema aí, né? Uhum. E o meu marido foi chamado de gay algumas vezes, às vezes pela própria família. E ele casou com Sério? 22 anos. Ele não casou com 27, 30, 35. Ele casou com 22. Mesmo assim, alguns da Uhum, própria família falaram: tu deve ser gay. Como assim você está esperando no Senhor? Tinham tios que uhum. tiravam onda com a cara dele. Tinham pessoas da família que falavam: não, você tá sem desejo, moleque. Assim, desse jeito. Desse E isso jeito. é horrível. Ixi. Uhum. Minha bateria tá baixa. Deixa eu ligar meu cabinho aqui, Ah, gente. tá bom. Só um segundo. As lives, elas consomem bastante energia. Celular. Esqueci de deixar meu cabinho aqui ligado. Upsi, sorry. Vai ficar gravada assim, viu, gente? Vai ficar no Vai, né? Vocês vão IGTV. lançar no YouTube. Na IGTV, tá bom. Não, no IGTV do Instagram. Legal. Então eu queria falar, eu acho que a gente precisa chamar os homens para o mesmo nível assim, de comunicação e conversa sobre esses assuntos, sem tabus. Uhum, Acho que as uhum, regras são as mesmas para os homens, tanto quanto para as mulheres. Mas também uhum, acho que a igreja enfatiza um pouco conversar mais com as mulheres, porque as mulheres têm mais o que eu chamo de a mão no pulso. Quando você faz um corte no punho, se você estancar uhum, aqui, o sangramento para. Então, a mulher tem a mão ali, ela consegue apertar aquilo se for necessário com mais facilidade, digamos, do que o homem. uhum, Justo porque demora muito mais para uma mulher se ligar sexualmente do que um homem. Isso é fato. Você pode sim. ser super sexual e tarará, mas a sexualidade da mulher e os botõezinhos que ligam a mulher até ela ficar quente são diferentes dos Uhum, do homem. Então, a mulher tem um uhum, pouco mais de tempo para pensar e processar. Opa, chega, isso aqui tá quente demais. Do que o homem. O homem são 3 segundos. E aí você fala, nossa, já tá quente demais. Tchau. Entendeu? A gente tem botõezinhos diferentes.
Mas eu não acho que isso livra o homem de ter que ter esse mesmo sentido e essa mesma responsabilidade. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu conheci meu marido, eu falei isso para ele logo de cara. A gente conversou sobre pureza. E eu falei para ele, olha, eu sou filha de pastor e fui filha de pastor minha vida toda. E eu quero colocar sobre você a nossa pureza sexual antes de casar. Tá certo? Então, amigo, hoje eu tô falando pra você o seguinte, se a gente vai beijar, se a gente vai se conhecer, se a gente vai noivar e casar daqui a pouco, a gente namorou, noivou e casou em 9 meses. Falei, se tudo vai fluir rapidamente, eu quero te dizer 2 coisas. Eu não me sinto confortável de sair, de segurar as mãos pra uma noite de núpcias. Pra mim isso é muito pulo. A coisa precisa ir esquentando devagarzinho, o nosso namoro, depois nosso noivado, depois alguns dias antes do casamento, a coisa tem que ir esquentando. Ela tem que ir pedindo para que a gente queira fazer amor, porque eu sou uma mulher. Eu não quero que, de repente, porque eu casei, agora tem que fazer sexo. E ele falou, não, nem eu, nem espero isso de você. Eu falei, então tá. Mas a santidade e a pureza fora do casamento, eu quero falar para você, eu vou contribuir um pouco. Mas eu vou pôr 70% da responsabilidade nos teus ombros. Falou? E ele, o que você quer dizer com isso? Eu falei, eu quero dizer que a hora que eu falar pra você ir embora, vai embora. Porque senão eu vou começar a tirar a roupa. 1, 2, 3, vai embora! E ele falava, agora? Eu falava, agora! Vai correndo! E não era brincadeira, mas era brincadeira. Mas não era brincadeira. Mas era brincadeira. Mas não era brincadeira. Era pra falar, Igor, sai correndo. Agora é hora de você ir embora. E a maioria das vezes eram baseados na nossa conversa, não tanto na nossa proximidade. Tinham coisas que ele me falava que eu falava assim pra ele, você não tá entendendo. Você precisa ir embora agora. Sabe aquele momento que eu falei pra você? Então, esse é aquele momento. Você precisa ir embora agora. Ou você vai buscar um copo d'água fria, ou você vai chamar minha mãe e meu pai pra vir aqui com a gente falar uma coisa, ou nós vamos sair com alguns amigos, mas só nós dois não dá pra ficar mais. Porque tinha coisas que ele me falava que eu falava assim, gente, eu quero ser totalmente tua. Se você falar isso de novo, eu não sei o que eu faço. E ele falava, eu não vou falar mais, eu não vou falar. Não, por favor, fale, isso é maravilhoso. Só não fala agora. Só não fala agora. Põe num baldinho com gelo, sabe? Em inglês a gente fala, put it on ice. Põe ele no baldinho com gelo. Assim que a gente casar, volta, fala isso pra mim o resto da minha vida. Mas agora eu não aguento essa informação. Então, realmente, gente, e ó, muita conversa. Entre o casal, muita conversa. Muita conversa para estabelecer bons limites, pra gente saber quem a gente é, pra gente conhecer coisas que a gente não sabia uns dos outros. Muita conversa. Deixa o canal do diálogo e da comunicação super aberto. Super aberto. E eu acho que os homens têm sim o potencial de serem homens de Deus e responderem ao Senhor. Quanto que isso aqui vai ficar quente? Quanto que eu vou permitir isso daqui extravasar? Então eu coloquei nas mãos do Igor. Ele é um homem virgem, esperou no Senhor 4 anos para beijar eu na boca, que você é a mulher com quem ele vai casar. Então eu falei, meu filho, se você esperou tudo isso para me beijar na boca, você vai conseguir botar o breque aí, porque eu não quero mais ficar a responsável pelo freio. Entendi. E ele se saiu muito bem. Se saiu muito bem. Garanto que eu garanto. Isso eu garanto. Se saiu muito bem. Nos guardou muito. 2 semanas antes da gente casar, a gente não fazia nada sozinho. Nada. A gente tá aí um bom testemunho e um bom exemplo, assim, de como agir, né? Frente ao quase casamento aí para quem tá noivo e tal. Pra quem tá noivo, né? Nossa, a gente tinha que dormir na mesma casa muitas vezes. Ele dormia na minha casa porque a gente fazia coisa até de madrugada pro casamento. Antes de casamento é muito... Entendi, os preparativos, né? Pandemia. Mas costumava ser, quando não tinha pandemia, que era uma grande festa, e é um monte de gente, um monte de coisa pra organizar. Eu casei aqui, tinha família de fora pra chegar, tios e tias, gente pra levar em hotel, e gente pra trazer pra outro lugar. Era assim, muito, too much. Uma loucura. Então a gente trabalhava até umas 2 da manhã todo dia com coisas do casamento. Desculpa, Shayla, tem 2 minutinhos só pra gente terminar. Não tem problema. Tá bom. É isso aí. É isso aí. Não, mas se Não, você não tem quiser, problema. pode... Ele dormia no chão da sala da minha casa. Meu pai botava um colchonete pra ele no chão de casa, na frente do quarto dos meus pais. Sim. Na frente do quarto. Ai, ótimo. Que ótimo. E a gente não fazia nada sozinho. Minha avó ia com a gente pra todo lugar. Sim. Então, ó, gente, tem gente pedindo pra voltar. Vocês querem voltar, gente? Eu posso Você sair, pode, voltar, Shayla? e
A gente encerrar com uma oração, uma ministração para vocês. Tá Seria bom. bem legal, porque eu não gostaria de deixar vocês sem isso, sabe? É, A então, gente eu também sai queria e pedir para volta você rapidinho. orar, exato. Tá, Então, tá. põe A um gente... joia aí se você pode sair e voltar rapidinho, só pra gente ver. Põe um Sim, joia, um emoji. Aí, joia, joia. A gente sai e volta rapidinho para orar por vocês e tá bom. encerrar. Sim. Então tá bom, gente. Então até daqui a Já pouquinho. volto. Sim. Estamos esperando a Shayla aceitar. Aê! Deu. Aê! Ai, desculpa, Imagina. Shayla. Eu não tô te vendo ainda, mas eu tô te ouvindo. Tá bom. Eu tive uns probleminhas técnicos. Aê, agora sim, voltamos. Tá todo mundo vendo e ouvindo aí, beleza? Então a gente... Acho que sim, né? Vamos Legal. ver. Ah, Acho eu que queria, sim. antes da gente Shayla, você quer encerrar, esperar um pouquinho? vou deixar o pessoal É. ir entrando, Uhum. mas para quem já tá aqui, a gente tem um grupinho bom. Eu É. queria perguntar para Uhum. vocês se quem tá na live tem alguma coisa a adicionar no sentido de uma pergunta essencial, algo que para você é muito importante que você quer ouvir a Uhum. resposta, se tem alguma coisa aí que tá te coçando para você Uhum. saber. Sim. Eu quero poder atender aí, né? Claro, não dá para responder todo mundo. Se todo mundo perguntar é muito, mas se você tem alguma coisa que para você assim é bem fundamental e que você acha que a gente ainda não abordou nessa live, que a gente ainda não conseguiu pincelar, o assunto é importante para você, faz a tua pergunta aí, coloca aí para a gente poder falar com vocês. O pessoal tá mandando oizinho ainda. Estão pensando. Posso ver aqui na lista? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, Denise, Shayla, eu fui casada e me separei. Pode me ajudar sobre isso? Denise, eu não consigo entender qual que é a tua pergunta. Eu posso te ajudar com muita coisa, mas exatamente o que você está precisando. Se vocês fizerem perguntas bem estratégicas, direto ao ponto, é mais fácil para mim. O que você acha do livro Ato Conjugal? Acho um bom livro. Acho que você deve lê-lo só um pouquinho antes de casar. Ele é um livro com passos bem práticos, com ensinos bem específicos. Então, se você não realmente está para casar, ele não é um livro para você. Ele é um livro para noivos, provavelmente umas 2 semanas antes de casar. E para conversar bastante. Eu até conversei algumas partes desse livro eu conversei com o meu marido. A pessoa que nos ajudou falou assim: vocês podem ler esse livro, podem estudá-lo, podem fazer perguntas e conversar sobre ele, só que tudo ao telefone. Não pode cobrir. Então tem uns Não pode assuntos. cobrir nada desse livro juntos, nem na papelaria, nem na padaria, nem no carro, nem em nenhum lugar, só no telefone. Entendi agora o conteúdo desse É. livro. Como ter pureza depois de uma separação. Denise, da mesma maneira que ter pureza casada. Da mesma maneira. Aliás, essa é uma ótima pergunta, porque é a mesma coisa para solteira. Como ter pureza se eu já estava transando com todo mundo na época da minha faculdade? Gente, pureza começa, o despertar da necessidade da pureza e da vontade de andar em santidade vem da nossa identidade. Não vem da nossa atividade. Essa foi uma frase, hein? Uhum. O despertar da nossa santidade vem da nossa identidade, não da nossa atividade anterior. Não vem de como você costumava viver, o que você costumava fazer, mas de quem você costuma ser. Santidade tem a ver com quem você é, muito mais do que com o que você faz. Eu sou uma mulher casada, faço amor a hora que eu tiver vontade e tiver marido perto. Mas por causa disso eu sou responsável por toda a minha santidade nas áreas sexuais. O que eu vou entreter, que filme eu vou assistir, o que os meus olhos vão ver. Come on. No que eu vou encostar, com quem que eu vou sair. Eu rarissimamente saio com homens. Para eu sair com um homem, o Igor sabe direitinho quem ele é, aonde eu tô indo, que horas que eu volto, o que eu fui fazer, por que eu tô com esse homem, tudo. Porque se alguém me ver com um homem, ligar para ele ou chegar nele e falar, eu sei.
Não, ela tá... um amigo nosso que foi me levar para o aeroporto uma vez. A Shayla tá com fulano, Igor. Ele falou, eu sei. É que são 5 horas da manhã e eu não podia levar ela, que eu tinha que levar os meninos pra escola. Então ele levou ela pra mim e eu levei os meninos pra escola. Mas sabe, gente, a gente vive uma vida com tudo na luz, ajuda muito. Né? Então, eu tô dizendo assim, a pureza, a santidade, sermos, vem de quem nós somos primeiro. Tem tudo a ver com identidade. Escolher a santidade tem tudo a ver com santidade, tem tudo a ver com identidade. Tudo a ver. Sim, sim. Tem uma outra pergunta que surgiu, que já passou, na verdade, Shayla, mas era dos tipos de sexo dentro do casamento, se era permitido? Deixa eu procurar aqui. Eu adoro essas perguntas. O pessoal me pergunta isso direto. Aqui, ó, na intimidade de um casal. Na intimidade de um casal casado, todos os tipos de sexo são permitidos? Todos! Todos os que vocês acharem super legais, todos os que tiverem gostosos e legais e aprovados entre um casal. Primeiro, os dois têm que estar na mesma página. Regra número 1, os dois têm que estar na mesma página. Sexualidade e sensualidade, não adianta o marido querer ser o chefão da casa e falar, não, você seja submissa. Absolutely not. Então, é tudo com uma conversa muito aberta, os dois têm que estar na mesma página, número 1. Número 2, se os dois seguem ao Senhor, tudo aquilo que Deus der de download para vocês que pode, é porque pode. Quem sou eu para falar para vocês, não, isso aqui não pode. Não, isso não agrada a Deus. Não, isso daqui não é bíblico. Eu quero que vocês saibam o que não é bíblico. Que vocês conheçam os valores de Deus, os valores do reino para a vida sexual de um casal casado. Claro, se eu sentar só com o casal e eles quiserem delinear as regrinhas do jogo para eles, comigo junto, eu ajudo. Eu desenvolvo junto com eles o que está precisando, o que está faltando, ou o que eles querem adicionar. Vamos conversar, vamos olhar na palavra, vamos não sei o quê. Legal. Mas primeiro de tudo, gente, isso eu acho uma coisa muito essencial. A gente tem que respeitar o lugar de um casal casado resolver o que é melhor para eles. Tem lugares que não é para o pastor, para a pastora, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para a gente ficar metendo a mão. Tem lugar que esse lugar é deles. E quando se trata da sexualidade, da sensualidade, esse é o lugar deles decidirem, deles olharem para isso com pureza, deles se conhecerem no Senhor e deles, inclusive, terem um pouquinho de espaço para se descobrirem e desenvolverem suas regrinhas, suas preferências, o que funciona para cada um. Eu sentei com um casal uma vez que, se eles não colocassem na agenda, eles acabavam ficando muito tempo sem fazer amor. Porque eles estavam com uma vida muito busy e muito oposta. Ela era enfermeira períodos da noite e ele trabalhava de dia. Então, se eles não lançassem na agenda, sem querer, não é porque quer, não é porque tá brigado, não é porque... É porque a vida tava puxando um para cada lado. E, gente, para casais casados, a vida tem fases. Vão ter fases disso. E não tem nada de errado. Eles botaram terça, quinta e sábado. Então, terça, quinta e sábado tava lá. E eles faziam amor. Ai, mas aí não é natural, não rola porque, né, aquela coisa orgânica. Gente, às vezes vai ser orgânico, às vezes não. O importante é que seja. O importante é se conectar, é ter a disciplina, é querer se encontrar sexualmente, é fazer o esforço, é show up. O importante é estar lá e deixar Deus fazer, entendeu? Então tem fases. Sim. Tem fases que são difíceis. Tem mais pergunta aqui, né? O pessoal tá jogando. Tem. Você consegue manipular também? Consigo, graças a Deus. As perguntas? Ah, então tá. Estou nova. Estou divorciada. Como admiro namoro? Estou fazendo uma live. Eu ouvi essa pergunta também. Eu acho que seu nome é Ju. Ju, eu vou te dar a resposta se eu tivesse nos seus sapatos, tá bom? Então, se eu fosse divorciada e fosse namorar, eu preciso namorar com pureza e eu preciso namorar para casar rapidinho. Eu não posso namorar muito tempo, eu não posso namorar com altos beijos e com altos envolvimentos de jeito nenhum. Porque eu já fui muito tocada, eu já fui muitos anos casada, eu já tive experiências muito profundas, né? E uma outra coisa que eu queria te dizer, Ju, é que antes de você se preocupar até com esse nível de pureza, se preocupe em estar bem com o teu coração.
Tenha certeza que seus laços de alma estão desfeitos com teu casamento anterior. Tenha certeza que você se encontrou várias vezes com Jesus, deixou ele trazer bálsamo, deixou ele trazer cura, deixou o Senhor fazer o trabalho que ele tem que fazer para restaurar a alma aflita de um divórcio. Divórcio não é fácil, não importa as circunstâncias. Então nem pense em sexualidade, em conexão, enquanto a alma não está um pouco mais bem resolvida. E se honre. Pensa na honra para com você mesma. Isso é uma resposta para qualquer pessoa, homem ou mulher, solteiro ou casado. Se honrem. Quando você for olhar para o ato sexual, pense: eu estou me honrando? Isso me traz honra? Eu me sinto bem? Eu me sinto limpa? Eu me sinto pura? Eu me sinto desejada? Isso traz pureza para mim? Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma mulher que eu ajudei que, para ela dançar para o marido dela, ela se sentia suja. Por quê? Porque quando ela foi moça para pagar a faculdade, ela foi stripper por alguns tempos. Então ela frequentou bares e ela fazia striptease. E isso não era quando ela era convertida, ela não conhecia Jesus, ela não tinha esses mesmos valores e era um dinheiro fácil para pagar a faculdade. Então, ela, no casamento dela, dançar para ele, qualquer movimento mais sensual, ela não sentia muita pureza. Ela não sentia aquela vontade de se entregar e aquela coisa, nossa, isso é de Deus para mim, né? Então, ela conversou muito isso com ele, isso foi conversa aberta desde o namoro, ele sabia. Então, depois de um tempo, ele começou a pedir para ela, dança para mim, deixa eu ver. E ela falava, mas isso desperta em mim uma coisa que não foi boa de mim. Então, devagarzinho, a gente foi trabalhando restauração para ela, porque um dia ela poder dançar para ele era importante para ele. Porém, a gente foi trabalhando isso junto. Ele foi vendo ela ser restaurada, então quando ela estava pronta, quando ela chegou numa outra fase, o Senhor conseguiu trazer um romper para esse casal. Então eu digo isso para vocês para dizer, nada é irredimível. Não existe nada que o sangue de Jesus não cobriu. Mas existe sim, vou falar de novo, muito diálogo, muita conversa. Esse cara podia ter ficado ofendido, podia ter falado, você dança para todos os homens desse bar, na hora de dançar para mim, nada. Eu que casei, que assumi, que quero, que sou pai dos seus filhos, para mim não tem. E ela podia ter falado, você é um incoerente, você não me entende, você não consegue associar comigo emocionalmente. Que eu não quero dar isso pra você porque traz memórias e porque não é bom. Então podiam ter sido os dois numa briga. Em vez disso. Por isso que eu falo, a parte mais maravilhosa de um casal casado é descobrir quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Na cama, na conversa, na cozinha, com as crianças, o tempo todo. Quando ninguém dormiu, porque o recém-nascido tá acordado a noite inteira. Quando tá no maior romance de lua de mel. Quem é o verdadeiro inimigo? O inimigo é só um. E o inimigo, eu tenho uma dica pra você. Não é o seu cônjuge. O inimigo não é o seu cônjuge. Vou falar 3 vezes. O inimigo dessa relação não é o seu cônjuge. Tem mulheres e homens que precisam abrir os olhos e ouvir isso. O maior inimigo na sua relação não é o seu cônjuge. Então, quando cai a ficha e os dois se unem contra quem realmente é o inimigo, aí é uma fechação de porta atrás da outra. É bater a porta na cara do diabo e falar, sai! Aqui não, Satanás. Aqui nessa casa, não. Com esse casal aqui, não. E ó, vou falar pra vocês mais forte ainda. Ontem mesmo, tivemos que ter uma conversa até 11 horas da noite de correção, de orientação, de disciplina com o filho meu adolescente. Era eu e meu marido sentado aqui mesmo, nessas cadeiras, nesse quarto, tendo uma reunião formal, ele sentado na outra e a gente unido, junto. Um cobre o outro e, ó, se torna uma parede, assim, que menino nenhum passa. Porque eles tentam manipular, convencer, falar de outra maneira. Não. Quando a gente tá unido, quando a gente tá junto, não tem o que penetre, não tem filho que divide, não tem manipulação, não tem joguinho relacional, não tem nada disso. A gente tá conectado. Então, até nisso, para a criação dos filhos, para entendimento, tudo muito importante. Fazer amor, estar na mesma página, conversar muito. Muito importante. Cumplicidade, né, entre o casal. Shayla, acho que a gente pode responder mais uma pra gente fechar, Claro. então? Tem uma pergunta aqui, ó. E quando entra a traição? Sinto que perdi conexão, perdoei, mas sinto que é falso do outro lado. Tá. Por essa pergunta, eu já percebi que quem perdoou foi quem não
traiu. Você perdoou a traição e sente que quem pediu o perdão do outro lado foi falso. Eu acho que é isso que eu estou entendendo dessa pergunta. Eu quero falar uma coisa sobre traição, muito delicada. Na verdade, eu vou falar duas. Primeira, você tem a liberdade de sair fora. Quando a traição... existem regras básicas de jogo de um casamento. Casamento requer aliança, requer lealdade. Se a aliança e a lealdade foi quebrada, você tem o direito de sair fora. Você não precisa ficar, não precisa passar por todo o processo de restauração, de confiança e de querer ficar com a pessoa. Isso não quer dizer que não houve perdão. Você precisa perdoar sim, perdão é obrigatório. Mas você não tem que ficar. Esse é o primeiro. Eu gosto de sempre liberar a pessoa. A escolha é tua. É tua com Deus, é tua com o teu íntimo, é tua com o teu coração, é tua com o teu cônjuge, é tua através de, quem sabe, algumas sessões de terapia, algumas ajudas. Mas você não tem que permanecer. Essa não é a regra do jogo. Você pode, você está livre, se houve adultério, de querer partir para outro lugar. Porque lealdade é um básico. Lealdade não foi feita para ser quebrada. Essa é uma. Segunda resposta. Uma vez que foi quebrada, os dois têm que estar num caminho de muita humildade e de querer reconstruir. Reconstruir o relacionamento, reconstruir a confiança. É tudo muito dolorido, é tudo muito lento. Reconstruir confiança é processo e é um processo devagarinho, às vezes quase parando. E também prestar contas. Você pode me perguntar o que você quiser, a hora que você quiser. Os dois, não só quem adulterou, quem ficou também. Por exemplo, dentro de um adultério, existe um lugar onde o casal já está desconectado. Para o adultério acontecer, existe um lugar onde antes mesmo disso acontecer, o casal já não estava bem. Então, vocês darem a liberdade uns aos outros de perguntarem tudo. Escuta, como está a tua vida com Deus? Escuta, eu quero saber, por que você passa 2 horas falando com as suas amigas e não fala nada comigo? Escuta, por que comigo você está sempre nervosa? Conversas honestas, conversas que o coração precisa ter. Tá certo? Porque o problema não é só quem adulterou. Casamento takes two. Leva 2 sempre. Quem adulterou saiu fora de alguma coisa, de algum padrão, de alguma coisa que não estava legal. E quem não adulterou e ficou em casa, né, ficou no certo, também não é o santinho. Então tem 2 coisas aí pra gente sempre olhar, pra gente sempre conversar muito. Cada caso é um caso. Eu também tenho que responder sempre isso para casais. O seu caso, ele é só seu. Não vou comparar o seu caso com o do vizinho, mesmo que os 2 casos tenham sido de adultério. O seu é só seu. O seu caso de adultério é vivido do seu jeito. Então, sente com pessoas que têm sabedoria, discernimento para isso, para trabalhar os 2 lados e o seu caso, não comparar com o caso dos outros ou com só bases bíblicas, porque a Bíblia não está falando do, por exemplo, o caso de Davi e o adultério dele com Batseba. A Bíblia não está olhando para aquilo e comparando com o teu. Não, tá dando um caso ali, tá dando um exemplo. Tá dando aquela história. Aquela história não é a tua. Então o Senhor nos dá vários exemplos, nos dá várias parábolas, nos dá várias palavras de orientação, mas é pra gente saber aplicar e desafiar a nossa história, a nossa vida. O seu é seu. Então eu quero te dizer isso, o trabalho de reconstrução é processo. Reconstruir confiança é um processo lento e árduo e de muita humildade. E eu gosto de falar lento, lento mesmo, gente. Tipo, entre 2 a 5 anos ou entre 5 a 10 anos. Porque os casais querem ver as coisas resolvidas em 2 meses. Não! Uau! I'm sorry. Não. Entre 2 a 5 anos e entre 5 a 10 anos. Depende do qual foram os danos, quantos anos, quantas crianças no meio, tudo que está envolvido, quanta destruição. A destruição da confiança, sim, e aí a destruição de todas as outras coisas. Tem muitas outras coisas que pode destruir com isso. O casamento tem várias facetas, né? Várias camadas que Casamento é foram coisa séria. afetadas, Casamento então... é o contrato mais maravilhoso que você vai assinar na sua vida. E em vez de você selar o seu contrato com uma caneta e um carimbo, você vai selar com o teu corpo e o teu sangue. Então acorda para que tipo de contrato você assinou. Casamento, você assinou com o teu corpo e com o teu sangue.
Tem certeza que você quer entrar nessa parada? Então eu quero dizer para você, solteira que está assistindo, se você tem dúvida, se Deus está te dando inspiração, se Deus está te dando alguma rediretriz, se Deus está te dando sonhos, se o Senhor tem vindo para você com visão ou com convicção através de algum líder, acorda! Gente, a Alia Brandes colocou uma frase que eu até vou repostar. Eu adoro ela, ela é muito minha amiga. E ela falou assim, encalhado não é quem não casou, encalhado é quem casou errado. Você casar errado, você tá encalhado com a pessoa errada o resto da sua vida. Encalhado não é o solteiro. Solteiro é um lugar de honra. É um lugar de escolha. Encalhado é quem casou errado. Você tá grudado, você tá encalhado. Aí você tá encalhado. Não vai nem pra frente nem pra trás. O negócio empacou com a pessoa errada the rest of your life. Então o solteiro não tá encalhado. Não olhe pra sua vida e fala, eu tô encalhada, ou tô esquecida. Bababá. É tudo engano, engano do inimigo. Casar tem tempo de Deus para as coisas. Não desperteis nem acordeis o amor, ó filhas de Jerusalém, antes que este o queira. É uma passagem no livro de Cantares de Salomão. Deixa o amor acordar, deixa isso despertar quando isso é quisto, quando isso é algo que te quer. Enquanto não é, deixa lá. Deixa lá no banho-maria, deixa no foguinho brando, não fica atiçando, não fica mexendo, não fica falando só nisso. Tem amigas que só falam disso. Se você só tem amiga solteira que só fala em casar, procura outras amigas. Porque a solteirice é um privilégio, é uma delícia, é um lugar pra gente curtir. Ai, mas eu tenho quase 40 anos, ainda sou solteira. Não tem problema. Procure amigas solteiras para curtir essa fase, para poder aproveitar o que Deus está chamando de você. E eu quero dizer mais essa, não fique esperando alguém para te completar. Seja completa aí em casa. 2 completos fazem uma bomba atômica no inferno. Agora, 2 pessoas que são metades tentando ser um inteiro, isso daí é uma mentira. Sabe quem vai casar? 2 pessoas inteiras. 2 pessoas que são, uau, eu sei quem eu sou. Pum. Você junta as 2 pessoas inteiras, isso é tremendo. Isso faz um reboliço no inferno, isso causa um damage, isso causa um dano muito grande no reino do inimigo. Esse é o ponto. E eu vou deixar por último essa última dica para solteiras, para os solteiros. Tenha uma missão. Se você vai casar, escreve qual é a sua missão. Mission statement. Qual é a nossa missão? Estamos casando para quê? E pelo amor de Deus, que não seja por causa de você. Bons líderes não estão casando por si mesmos. Liderança capacitada não tem nada a ver com você, tem a ver com o próximo. Tem a ver com o mundo onde você vive, tem a ver com a esfera que você vai influenciar, tem a ver com a comunidade que você vai transbordar, tem a ver com você ser algo muito mais do que só para você. Então pede para Deus a visão e a missão. Senhor, qual a tua visão, qual a tua missão para nós? Porque se não tiver bem claro que vocês são mais poderosos juntos do que separados, então fica separado. Se não tiver bem claro da parte de Deus que juntar vocês é uma boa ideia, que juntar vocês é pegar e virar uma chave no reino do Espírito, fazer de vocês uma bomba atômica no inferno mesmo, entrar em lugares profundos e transformar aquele ambiente, nem casa. Vai sozinho, vai sozinha. Então, deixa Deus te dar a tua visão e a tua missão. Solteiros, vocês precisam ter visão e missão para o relacionamento. Isso não é para qualquer relacionamento. Não procura namoro assim. Eu tô falando isso é para quem tá noivo para casar. Se você tá noivo, tem a pessoa certa, você já encontrou, e aí você precisa escrever juntos. Ei, qual a nossa visão? Qual a nossa missão? E vai aparecer alguma coisa assim, não tô dizendo que isso é para todo mundo, mas nós fomos feitos para abalar o inferno. O Senhor vai nos usar assim, 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 assim. Nós temos esses sonhos, pá, 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 pá. Nós queremos cumprir essas coisas, pá, 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 pá. Ela tem isso, isso, isso de aptidão. Ele tem isso, 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 isso. Essas 2 coisas vão se casar, vão se emerger, vão se juntar. Vão se tornar mais poderosas juntas do que separadas. Então faz isso, monta aí a tua visão para a relação e a tua missão para o casamento. Vai ser muito importante. Beleza, gente? Sheila, vou dar só uma olhadinha aqui nessa caixinha de perguntas, se eu souber ver. Não, Luciana. Todo mundo vai namorar? Todo mundo vai casar? Não. Se você se sentir chamado para estar em pureza e santidade e solteiro, yes!
Vai em frente! Eu sou a primeira a torcer por você. Do teu lado, junto com você, vamos embora. Tá? E o apóstolo Paulo era um desses. Shaila, Ele casou. tem uma pergunta aqui, olha. Pessoas que tiveram algum tipo de abuso têm dificuldade de enxergar intimidade de forma certa. O que fazer? Precisa curar. Você falou de abuso no vídeo também. Precisa curar. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Pessoas que tiveram abuso, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, especialmente, molestação, estupro, precisa curar. Tem que trabalhar a área de cura do coração, de cura profunda da alma, porque realmente fica tudo bloqueado, tem muita coisa travada e isso vai com você para dentro do seu casamento. E eu quero falar para vocês, meninas solteiras especialmente, inclusive abusos em casa. Abusos verbais. Se a tua mãe falou que você não ia ser nada, se o teu pai fala que você é uma nojenta ou uma terrível, ou se o teu pai não acredita muito em você, ou se a tua mãe não foi uma mulher de muito carinho. Gente, essas coisas todas contam. Quando você casa, você fica mais... Você não quer tanto carinho, você não aceita muito toque físico. E a pessoa casada procura isso. Especialmente o marido casado, ele vai procurar você, né? A gente falou sobre ocitocina, ele vai vir. E você fala, nossa, não tô acostumada com isso. Não fui criado com toques e beijos e abraços e toda hora a gente se grudando. Pois no casamento isso é muito normal. No casamento, você querer um ao outro fisicamente é um lugar novo. Então você tem que estar aberta, mulher especialmente, a curar nessa área. E não quer dizer que teus pais foram terríveis. Quer dizer que você não recebeu tudo que você ia precisar para estar pronta. E casamento vai sim tirar você da sua zona de conforto. Se o teu casamento não te tirou da sua zona de conforto, você casou errado. Muitos desafios dentro de um casamento, né? Então tá, Shaila, acho que a gente pode finalizar e você pode orar por nós, ministrar por Com nós, todos certeza, que estamos aqui. com certeza. Agradeço vocês por terem ficado aqui com a gente esse tempo, Obrigada. ouvido isso, participado, feito perguntas. Foi muito gostoso e foi muita instrução. De repente, realmente, se você puder reouvir, pegar as instruções que são de Deus para você, porque eu dei vários cenários, dei vários testemunhos. Então eu quero fechar falando para você. Nós rompemos, nós conseguimos superar coisas na vida através do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Então você toma mesmo posse de tudo que o sangue do Cordeiro morreu para cobrir, para te dar de novo. Toma posse disso. E você toma mesmo o teu lugar de falar, uau, a Shaila liberou tantos testemunhos, eu quero esse para mim. Então, qualquer testemunho que você recebe, o que você percebeu, que você fala, eu quero para mim. Eu tomo para mim. Essa sou eu. Deus faz comigo também. Ou, uau, esse testemunho foi demais. Eu quero para mim. Então, pega mesmo, gente. Toma e anda com ele dele. Você é a favorita do teu papai. Então, corre atrás de tudo aqui nessa live que possa ter sido para você. Porque tem presentes de Deus aí que Ele quer desembrulhar com você. Que o Senhor quer te ajudar a olhar e falar, uau, Deus, tem mais aqui. Tá bom? Então, enquanto você tá aí, esse momento, especialmente agora de administração na live, ele é para você. Eu vou pedir para você se aquietar, se possível, diminuir qualquer distração. Se você tá no meio da tua casa, com gente, com o mundo acontecendo, vai para um cantinho, que eu quero orar por você. Eu quero primeiro liberar uma capacidade criativa e liberar uma ativação mesmo para andarmos em santidade. E depois eu quero orar, tá bom? Abre as tuas mãos, fecha os teus olhos. Respira fundo. Espírito Santo, vem. Dá mais uma respirada. Espírito Santo, vem. Enche esse quarto, enche essa sala, enche o lugar onde cada um está. Alguns estão no carro. Espírito Santo, vem. Vem. Vem agora de maneira como um vento impetuoso, mas também de uma maneira delicada, cheia de sabedoria e instrução. Vem encher cada um com a tua bondade, com a tua beleza, com as coisas que só o Senhor pode refazer no espírito e no natural e trazer o novo de Deus. Eu libero sobre cada um agora uma ativação criativa com relação à sexualidade,
a sensualidade, ao sexo para o casamento. Eu libero agora uma ativação criativa com relação à pureza e à espera no Senhor para aqueles que não são casados. Que eles sejam criativos, que eles possam pensar de maneira justa e maravilhosa, cheia de amor. Que eles esperem com esperança, como quem vai receber realmente grandes presentes, presentes de Deus para suas vidas. Eu libero sobre você agora santidade. Que sejamos santos como tu és santo, Senhor. E obrigada que santidade é processo de santificação. Santidade acontece a cada dia. Santidade é cada vez que nós escolhemos a tua maneira e não a nossa. Santidade é toda vez que a gente confia que realmente do teu jeito é melhor e não do nosso, Pai. Então eu quero selar sobre cada um que esteve conosco agora a importância e a urgência de andarmos em santidade, inclusive para embelezar a noiva de Cristo, para que o noivo possa voltar. Eu quero te abençoar com que oração. Não é a hora da véspera do teu casamento humano. É muito mais que isso, é a hora da véspera do teu casamento com o noivo que vai voltar para reinar. Então é por isso, é a partir desse lugar a nossa santidade, a nossa entrega, a nossa vontade de viver diferente. Eu abençoo homens e mulheres nessa live agora, sabendo que santidade tem a ver com a hora de se preparar para a volta do noivo. Tem a ver com algo muito mais profundo do que só o que fazemos no natural. Do que só como pensamos em Deus de uma maneira meio distante, ou um dia Jesus volta. Mas tem a ver com será que eu estou conseguindo ler que oração? Que o Senhor está pedindo a nossa pureza, que o Senhor está conseguindo colocar para nós o quão importante isso realmente é. Então, Pai, eu oro por cada um agora. Que o nosso maior anseio seja Maranata. Vem, Senhor Jesus. O retorno do nosso noivo. Porque estamos puras, santificados, querendo, almejando, desejando esse retorno. Mais do que todas as outras coisas na nossa vida. Nós ansiamos pelo céu mais do que pelo sexo. Nós queremos o teu tudo mais do que o nosso prazer momentâneo. E obrigada, Senhor Jesus, que a tua graça supera o Éden. Obrigada que o Senhor morreu, ressuscitou e deu poder para que cada uma aqui, ou cada um, não se sinta sujo, não se sinta acusado, não se sinta debaixo de vergonha, mas o Senhor veio levantar todo o jugo e o Senhor veio trazer o perdão, a santificação, a justiça, a pureza e nos renovar em todas as coisas, inclusive nas sexuais. Então, renova hoje, Pai, pensamentos, gestos, mãos, bocas, corpos. Renova hoje, Senhor, todos os nossos lugares femininos e masculinos, lugares privados, lugares que são reservados para pureza e para santidade. Renova hoje, Senhor, toque, palavras. Renova hoje, Senhor, a mente e o coração alinhados com aquilo que o Senhor tem para um tempo como esse, para uma hora como essa, para uma igreja que se levanta diferente do que todo mundo, diferente do que o jeito que os outros estão fazendo, mas do teu jeito, Pai, da maneira que o Senhor chama. Muito obrigada, Pai, que tudo é possível a partir da tua redenção, a partir da cruz. E eu selo isso sobre cada um como promessas do Senhor, para que o inimigo não desanime e não minta tanto que a gente não consiga se desafogar. Mas que a gente se sinta liberado, liberto, limpos, chamados e chamadas para algo muito maior do que somente a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem um pedacinho de uma música que eu queria cantar para deixar para vocês. Posso? Cante, claro. À vontade. É uma música que, inclusive, eu lancei faz alguns dias, chama Defensora. Eu vou cantar só um pedacinho da ponte e do coro. Mas eu acho que é tão propício para isso aqui que a gente conversou. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor. Juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor. Aleluia,
me salvou. Do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Confia mesmo que do jeito de Deus é melhor, vale muito a pena. Amém. Amém. Shaila, em nome do Ministério Pureza, queria te agradecer muito pelo vídeo que você fez pra gente, por esse tempo, essa 1h40 já que a gente tá aqui, né, online, mas assim, eu tô vendo os comentários e assim, realmente Deus entrou na casa das pessoas, falou através de você, então graças a Deus, glória ao Senhor, que assim, as pessoas estão, né, elas querem entrar na presença do Senhor e querem caminhar junto com o Senhor na pureza, né, que é o design que Deus fez, né, pra gente, querem voltar ao design inicial. Amém. Que é o melhor, né, que tem pra gente. Então, gente, os últimos avisos, se vocês quiserem seguir a Charla, eu acho que a maioria deve já te seguir no Instagram, né, Charla? A Charla faz várias lives, posta várias coisas. Você quer falar um pouquinho, Charla, da sua página do Instagram? A minha página, eu dou algumas aulas toda segunda-feira. E na terça eu encontro através da página das Mães que Oram. Eu sou convidada pelas Mães que Oram, então toda terça também dou algumas aulas. Mas o que eu mais amo são aulas que tratam o coração. Qualquer assunto de Deus na nossa vida leva para o coração. Se não levar, você está aprendendo religião. Que também pode ser, você pode fazer uma aula de religião, mas eu prefiro fazer uma aula de relacionamento. Então, todos os assuntos nos convidam a voltar para o coração. Então, a minha essência, onde meu coração arde por Deus, é com certeza poder tratar o coração. Então, são essas as lives que eu faço, geralmente bem espontâneas, muito orgânicas. Eu gosto de interagir com vocês mais do que deixar uma coisa pronta. E responder também. Respondo bastante perguntas que as pessoas fazem, vou percebendo assim, o que é que está acontecendo para responder aquela necessidade. E é isso aí. Sim. Então tá, gente, sigam a Shaila, sigam também aqui o Ministério Pureza. A gente vai continuar a postar vídeos e a fazer lives. Agora eu não sei dizer qual que vai ser o próximo assunto, mas sigam que a gente vai... É isso mesmo, desculpa te interromper, que eu vou é verdade, Shaila. Pode falar. Eu tenho um curso... Não, então, eu vi que você... Pode falar, é melhor você falar. Um curso que chama Cuidando do Coração. E vão ser 5 segundas-feiras do mês de junho. Tá? Eu nunca fiz esse curso antes, estou fazendo pela primeira vez, porque eu percebo através das lives algumas pessoas com muita sede e vontade de ir mais profundo. Vontade de serem mais intencionais, cuidar do coração com mais firmeza e consistência. E, inclusive, alguns que são chamados para liderança. Então, se você sente que Deus tem chamado a tua vida para um novo patamar, se você sente que você precisa entrar no mais profundo, se você sente que você já conhece bastante da Bíblia, porque não é um discipulado, é um lugar para crescimento do coração, é um lugar para profundidade para o coração. Então, esse curso é para você. Vão ser 2h30 cada vez. Então, vai lá, dá uma olhada. Uma vez por semana, né? O link está através das Mães que Oram também, porque o meu Instagram ainda é pequeno para fazer aquele swipe up. Mas as Mães que Oram você faz na hora e vai parar direto no link para você poder se inscrever. E é uma sala de Zoom privada. Quem entrar para aquela sala vai andar junto por 5 semanas. Então a gente vai se conhecendo, a gente vai trocar informações, a gente vai trocar um lugar de confiança. Nós vamos construir um pouco de confiança entre um e o outro. E eu também creio que Deus vai trazer gente de todo lugar do Brasil, todos os lugares do mundo. Tem algumas amigas minhas que estão querendo entrar, fazendo inscrição da Inglaterra, outras que moram na França, outras que moram no Canadá. Então vai ter gente de todo lugar, mas por enquanto é para a língua portuguesa. Você tem que falar português porque as aulas vão ser em português. Mas eu senti muita necessidade disso. Então, eu estou fazendo isso pela primeira vez, vai ser meio que um protótipo, e se funcionar eu faço de novo, mas vão ser 5 semanas, as 5 segundas-feiras do mês de junho, a gente vai ter essa plataforma de Zoom e essa aula que é uma sala fechada. Então, são 50 pessoas, acho que 35 vagas já estão tomadas. Acho que é. Então, chega lá, faz sua inscrição. Ótimo. Faz sua inscrição se você quiser. Ora, pergunta ao Senhor, sabe, por confirmação. Mas se for para você, vem estar com a gente. Vai ser muito profundo, muito bom.
No Mães que Aí, Oram, o né? link Se o pessoal o link quiser para se essas inscrever. classes está no Mães que Oram. Isso, alguém postou aí, valeu. No Mães que Oram, no Instagram da Mães que Oram. Aí você pode entrar lá Sim. e se inscrever. E outra coisa que eu queria falar rapidinho é... Uhum. Ai, peraí, sumiu da minha cabeça. O que eu ia dizer aqui? Ah, sim, que essa live vai ficar guardada no seu IGTV, né? Vai, Então, as lives vai. vão Eu já ficar até no salvei a nossa IGTV. primeira. Legal. Para quem quiser Vão sim. compartilhar, para quem quiser voltar e Para quem assistir, fazer anotações, para quem rever, quiser ir exato. enviando. Muita Gente, informação, né? especialmente se você conhece pessoas que precisam entrar nesse assunto. Vocês perceberam que não é só para solteiro, que não é só para casado, que não é só para mulher e que não é só para homem. Então, quem o Senhor colocar no teu coração, envia. Envia isso para eles ouvirem com tempo. Uhum. Às vezes nem vai ouvir agora, mas vai ouvir no tempo certo, na hora certa de Deus. Uhum. De Deus, exato. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Tenho certeza que foi muito construtivo e tocou no coração. Que bom. E é isso, gente. Shaila, muito obrigada novamente. E você vai ser sempre bem-vinda aqui no Ministério Pureza. A gente com certeza vai chamar de novo. Obrigada, foi um prazer. Tchau para todo mundo. Obrigada, Deus abençoe Shaila. vocês. Deus abençoe, E a gente vai se gente. encontrando aí nas lives. Sim. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Shaila. tchau. Vou fechar aqui então, Tá tá?